Pai do Senhor, meus queridos, quero comentar um pouco hoje sobre a palavra de Deus aqui em Jeremias, no capítulo de número 14, versículo 14 e 15. Quero ler essa palavra aqui e quero falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala e que acontece também nos dias de hoje, os dias chamados dias atuais. Então, vai falar assim: e disse-me o Senhor, os profetas, vou fechar a porta aqui. Então, e disse-me o Senhor, os profetas profetizaram falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei. Visão falsas de adivinhações, vaidade e engano no seu coração são o que eles vos fala ou vos profetiza. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizaram em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e diz que nem espada nem fome haverá na terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Então, aqui a Bíblia vai nos revelar que o Senhor, Ele disse que alguns profetas que profetizaram, e eles profetizaram e falavam, por exemplo, essa palavra que está escrito no final, ele disse que não haveria nenhum desses mal. Aí Deus disse que não haveria mandado eles profetizar, porque aqui está escrito que eles profetizaram no nome do Senhor. Aí Deus vem e reprova e diz: eu não te mandei você profetizar, eu não te dei ordem para você profetizar. Vocês profetizaram porque nos seus corações há um engano. Então, é isso que vocês profetizaram, a vaidade no seu coração. Está entendendo? Então, o que acontece? E aí Deus disse: isso é o que eles profetizaram, porém eu não dei ordem, eu não autorizei para que você profetize. E depois, no final do versículo 15, Deus disse: eles profetizavam que não haveria fome. Mas aí Deus disse: então até isso vai consumir vocês, porque vocês profetizaram mentira. Então veja bem, para entender aonde nós queremos chegar pela a visão bíblica, é que hoje, nos nossos dias, existe isso de uma forma assim exagerada, porque se lá atrás já havia, que nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos achar que sempre houve falsos profetas, mas não tanto como no nosso tempo, entendeu? Mas Deus já reprovava eles lá atrás, porque esses aqui, por exemplo, e quanto muitos outros que Deus reprovou, e Deus reprova hoje a mesma coisa. A questão é que no nosso dia é muito mais falsos profetas do que no passado. No passado também houve falsos profetas, mas no presente século, na presente era, pleno século 21, como dizes, a coisa está difícil. Por quê? Porque são muitas falsas profecias. E a Bíblia está falando aqui, deixando claro que Deus não autorizou, o Senhor não mandou acerca desses profetas que profetizaram no nome do Senhor, mas Deus não tinha mandado eles profetizar. Ele falou que não havia espada e não haveria fome na terra. E Deus diz: por causa que vocês profetizaram segundo o engano de seus corações, então vai haver fome e vai haver espada. Por quê? Porque eles profetizaram sem Deus mandar. É o que acontece no nosso tempo. A gente vê tantas falsas profecias. Pessoa que diz que Deus mandou, Deus me falou, Deus falou comigo, Deus me deu a visão, mas não é nada de Deus. Escapa a algumas pessoas. Por quê? Porque não tem cumprimento.
Não há cumprimento nas profecias que muitas pessoas dizem que que profetiza, que profeta. Não existe profeta mais. Eu já falei isso em outros vídeos, não existe profeta mais. A Bíblia fala que na primeira aliança havia os profetas, tinha os profetas verdadeiros, como também tinha o falso. Então era chamado de ministério profético. Por que ministério profético? Porque Deus havia levantado eles para isso. Então, os que eram de Deus, foi Deus que levantava. Mas o que não era de Deus, Deus reprovava. Então, o que acontece? No nosso tempo, nós vemos a situação que hoje existe muita gente profetizando falso. É o que a Bíblia falou aqui para nós. A Bíblia está falando que são adivinhações, são vaidade, são engano dos seus corações. O que eles vos profetizam, está vendo aí? Então eles profetizam engano, eles profetizam mentira, eles profetizam vaidade e não é de Deus. Tá certo? Em Deus não há mentira, em Deus não há vaidade, em Deus não há nada disso. Então, por isso, Deus reprovou eles, porque o Senhor não havia mandado eles profetizar. Então, no nosso tempo, nós estamos vivendo uma geração em que pessoas que eles dizem que eles são profetas e que eles teve a visão e que o Senhor falou com ele, falou com ela. Mas a Bíblia está provando aqui que não é que não tem, entende bem. Sim, como houve no passado verdadeiros, ainda existe alguns verdadeiros do presente. Bem pouquito tem, certo? Mas no passado, Deus usava sim de verdade. No presente, aqueles que dizem que são profeta e que não são profeta, eu já expliquei isso, são chamados, os que hoje são verdadeiros, bem poucos que são chamados de dom da profecia. Não é que ele é um profeta, não é que ela é uma profetisa, esse tempo já passou. Jesus disse que isso parou em João Batista, cessou em João Batista esse ministério. Era chamado de ministério profético. Por quê? Porque era Deus e o profeta e o povo. Então era chamado de ministério profético, porque eles que eram de Deus só profetizavam simplesmente a verdade de Deus. Então por isso chamava de ministério profético. Mas Jesus falou que terminou em João Batista. Então não tem mais profeta. Não existe mais ministério profético. Não existe. Existe agora, a Bíblia disse, existe o dom da profecia. Ministério profético era uma coisa e dom da profecia é outro, certo? Então é isso aí, cabelo isso. Mas como aqueles que dizem que chama hoje, eu sou profeta, eu sou profetisa e que não são, então escapa alguns que ainda têm temor de Deus e que Deus fala através dele. Porque Deus tem que ter alguém. Deus precisa ter alguém para isso. A igreja precisa de ter alguém para isso. Mas não é todo mundo que diz que são. Então a Bíblia está provando para nós aqui que muitos dos que falam, não fala porque Deus mandou. Fala aquilo que ele acha que deve falar, que são falsos, são mentiras, são vaidades, são engano dos seus corações. Ou seja, tem um espírito enganador que faça com que a pessoa faz tudo isso. E eles ainda digam que é Jesus que mandou. Diz que Deus falou com ele, que Deus falou com ela. Aí Deus está falando aqui que Deus não falou com ele, não falou com ela, não mandou ele, não mandou ela. Então é a mesma coisa dos nossos dias. E hoje é muito mais do que no passado. Então fica aí essa palavra para que você entenda. Nem tudo, já viu aquela palavra que diz que nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece ser nem tudo que está em Israel é israelita, disse Jesus. Então pronto. Por isso que tem que saber entender. Então, fica aqui um conselho bíblico que você não pode olhar para essas coisas. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé, certo? Não olha para aquilo que as pessoas falam que não é verdade, mas olha para Jesus, que é o autor da vida, o autor da nossa fé, certo? É o que a Bíblia está falando. É simplesmente uma palavra aí para você entender que isso que está acontecendo no nosso tempo já aconteceu no passado. Porém, é reprovado por Deus aquilo que Deus não manda falar e que a pessoa fala. Quando a pessoa fala o que está na Bíblia, literalmente daqui dentro, então é uma profecia bíblica. Aqui é o cumprimento. Então, o cumprimento aqui na palavra.
Mas quando a pessoa ele chega e fala que ele está profetizando, então a Bíblia manda julgar essa profecia. Entendeu? É o que a palavra de Deus fala para nós aqui. Então, só para terminar, veja aqui onde que vai te mandar julgar. Veja bem, ó. Os profetas profetizavam e falavam, o povo de Deus deve saber que certos profetas em seu meio pode profetizar mentira e afirma falsamente que recebe visão da parte do Senhor, por isso todos os profetas devem ser provados segundo a norma bíblica. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Então aqui está a palavra, tanto da primeira aliança como na segunda aliança. E a Bíblia manda julgar a profecia. Por que a Bíblia manda julgar a profecia? Manda julgar para saber se é Deus ou não que falou. Então é por isso que a Bíblia ensina assim, certo? Então fica aí uma palavra de alerta para que você entenda. Não deixe de servir a Deus, não deixe de entregar para Jesus por causa dos falsos profetas, porque falso profeta existiu e continuará existindo. Então você não pode deixar de crer na palavra de Deus por causa dos falsos profetas. Um abraço e até o próximo vídeo.